Secretaria da Educação do governo de extrema-direita de Tarcísio de Freitas gasta quase R$500 bilhão em plataformas de educação. Mas um novo estudo de grupos ligados ao ensino e pesquisadores de universidades importantes de São Paulo indica que o uso intensivo dessas plataformas não melhora o desempenho escolar, ou seja, perda de dinheiro público. Quem tem informações sobre isso ao vivo é a repórter Gerrana Rodrigues. Bom dia, Gerrana. Bom dia, Thalita. Bom dia quem acompanha a TVT News pelo YouTube, pela TV. Thalita, eu estou aqui em frente à Secretaria Estadual de Educação para falar sobre esse valor absurdo que é gasto com a plataformização do ensino, R$500 bilhão de reais. E quem fala isso não sou eu, é esse estudo, como você apontou, feito pelo Grupo Escola Pública e Democracia, o GEPUD, e também pela Rede Escola Pública. Esses grupos envolvem profissionais da educação pública básica e superior, pesquisadores de universidades públicas como a Universidade Federal do ABC, a Unicamp, a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo e também a USP, a Universidade de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, desde que o governador Tarcísio de Freitas assumiu o governo do estado, o uso da plataformização de ensino é cada vez mais comum. Lembrando que o uso dessas ferramentas é obrigatório dentro da sala de aula. O estudo mostra que ele traz prejuízos à qualidade do trabalho pedagógico. Então, o que é essa plataformização do ensino, Thalita? É a adoção de materiais didáticos digitais. Então, os professores são obrigados a utilizar esses materiais digitais. A gente também tem a migração da formação dos professores para essas plataformas, que são centradas na apresentação de videoaulas. E uma coisa muito grave, Thalita, essas plataformas, elas conseguem controlar todos os aspectos da vida escolar. Então, o tempo dos professores, o tempo de aprendizagem dos alunos, tudo isso é monitorado o tempo inteiro. Sobre o impacto que essas plataformas têm sobre os professores, sobre os alunos, eu conversei com um dos coordenadores, com um dos autores do estudo, também professor do Instituto Federal de São Paulo, o Leonardo Kroschik. Vamos acompanhar aí o que ele me disse. O que a gente percebeu no estudo, né, é assim, um desalento, né, dos professores, porque eles têm sido reduzidos à função de babá de plataforma, né? Então, a autonomia deles tem sido reduzida a praticamente zero, eles têm sido cobrados no sentido de fazer as plataformas funcionarem com os estudantes e pela pressão de índices, né, eles têm sido cobrados, inclusive, a falsear dados, né, porque é isso, você tem alunos que não têm condições de acessar as plataformas, então a gente tem vários depoimentos de pressão que chega da diretoria de ensino, das direções, para que inclusive os dados sejam falseados, né? Então essa pressão gigantesca de dados com relação às escolas tem deixado os professores numa condição muito frágil, de sempre devedores, né, sem autonomia para desenvolver os conteúdos, com conteúdos das plataformas muitas vezes muito questionáveis. A gente estava vendo agora há pouco, conforme você falava, uma tabelinha com as empresas e os valores que elas recebem, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que é tudo muito absurdo, não? Perfeito, Thalita. Essas empresas são as empresas responsáveis pela plataforma. Essa tabela que vocês enxergam aí, ela está por ordem alfabética, né? Então, ela traz a Alura, depois a Education First, também a Elefante Letrado, Leia São Paulo, mas eu quero chamar a atenção aqui para as empresas que mais faturaram, né? Então, a gente tem aí a Wizard Person com mais de R$100 milhões investidos, a Matchfic com mais de 72 milhões de reais investidos, a plataforma Superbi com mais de 115 milhões investidos. Thalita, é muito dinheiro, uma grande fatia do orçamento da educação que está indo para essas empresas de plataformização do ensino. E olha só, Thalita, o ensino, a qualidade, a melhoria da educação, não tem apresentado melhoria à educação, apesar dessa plataformização. Os resultados do Saresp seguem neutros ou com praticamente inalterados, né, os resultados dos alunos. Sobre a questão do Saresp, dos índices de educação e a relação disso com a plataformização, eu também conversei com o Leonardo Kroschik, ele também falou um pouco sobre isso comigo, vamos acompanhar. Então, o que a gente nota não é nem... porque acho que seria até realmente exigir demais, né, dizer que tivesse uma mudança repentina, né, pelo uso. Mas o que a gente nota é que não tem efeito, né, o uso das plataformas não interfere
nas notas nessa mudança nas notas do Saresp. Né? Então, nesse sentido, a gente vê que é um gasto gigantesco, uma mudança na dinâmica das escolas brutal, né? As escolas têm ficado... A própria autoestima dos professores, né? A gente tem muitos casos de adoecimento também de professores, essa falta de autonomia que eu falei, né? Os estudantes também sendo expostos a telas o tempo todo, indo na contramão, né, do que a própria legislação aprovada também recentemente de proibir celulares, né, nas escolas propõe. Né? Então, apesar dessa mudança brutal, a gente percebe uma não correlação. Olha, a gente precisava ir atrás. Diga, Giovana, complete. Desculpa, Thalita, só para finalizar, eu queria trazer também que esse conteúdo que as crianças, os adolescentes estudam na sala de aula, ele não é transparente. Eu, enquanto jornalista, os pesquisadores do estudo, que não eram os professores da disciplina, tiveram dificuldade de encontrar esse material, a gente não tem uma transparência. E tem uma outra questão, que é uma denúncia que eu trago aqui em primeira mão, que a Secretaria do Estado, do governador Tarcísio de Freitas, tem afastado os diretores de escolas estaduais por causa do desempenho baseado nesses índices de educação, só que não tem sido claro, a gente não consegue saber quantos diretores foram afastados. O pesquisador me falou que até agora eles conseguiram mapear 20, mas pode ser que tenham mais diretores que foram afastados por causa dessa questão da plataformização. Então a gente vai atrás disso também, vai atrás de apurar essa história, porque é um movimento muito parecido com o que aconteceu aqui na Prefeitura de São Paulo, onde os diretores foram retirados das suas escolas. A Prefeitura também disse que era por causa dos índices de educação, e quando levantaram não tinha relação nenhuma com os índices. Escolas com excelentes índices de educação tiveram interdição dos diretores. Thalita, com você aí no estúdio. Muito obrigada pelas informações, Giovana.